Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Ele vive, aleluia, Ele está vivo. Se você for lá em Jerusalém, irmãos, você vai ver a frase, né? Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vai no túmulo de qualquer outra pessoa aí. Allan Kardec, vai falando aí, Vitor, os outros aí. Maomé, quem mais? Buda. Ele estará lá, mas do seu Senhor e do seu Salvador, Ele ressuscitou e Ele vive, aleluia, glória a Deus. Por isso nós podemos crer no hoje, no amanhã, eternamente. E hoje, irmãos, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a Páscoa. Eu vou passear com vocês em alguns versículos para fundamentar esse tema, irmãos, que é tão importante e fundamental para a nossa fé. Nós sabemos que a Páscoa se resume, em 3 dias, sexta, sábado e domingo. E nós temos ali sexta-feira, irmãos, que é o dia da obediência. Sexta-feira é o dia da renúncia, não é verdade? O Senhor Jesus obedeceu o Pai, caminhou para aquilo que já estava proposto pelo Pai, que era o quê? Morrer em meu favor e em seu favor, morrer em nosso lugar. Jesus foi obediente, irmãos, obediente até a morte de cruz. Sexta-feira foi o dia da obediência, mas também foi o dia de sofrimento. Jesus sofreu, irmãos. Jesus sofreu e não foi pouco, foi muito. Já assistiram aquele filme, Paixão de Cristo, né? Retrata um pouco do que o seu Salvador fez por mim e fez por você. Sexta-feira. No sábado, irmãos, foi o dia do silêncio, a gente costuma falar. Sábado, alguns foram lá no sepulcro assegurar que Jesus estava lá, não é verdade? O dia ali do silêncio, o dia da reflexão, mas o domingo foi o dia da vitória. Domingo foi o dia da ressurreição, irmãos. O nosso Salvador ressuscitou. Esses 3 dias resumem a história da Páscoa, mas também muitas vezes, esses 3 dias resumem, irmãos, muitas vezes a nossa experiência humana. Você passa por dias de sofrimento também, sim ou não, irmãos? Você passa por dias de dor, de angústia, verdade? Chora. Você também, tendo fé no Senhor, passa por dias de silêncio. Quantos de nós, muitas vezes, esperamos uma resposta clara de Deus e muitas vezes nós temos o quê? O silêncio. Já passou por isso? Não temos uma direção certa, uma direção clara da parte de Deus. Senhor, cadê o Senhor? Eu preciso de uma direção. Eu preciso ouvir a Tua voz clara, Senhor. E aí, irmãos, talvez um dos maiores desafios da nossa fé, escute isso, é permanecer crendo no Senhor, confiando no Senhor, temendo ao Senhor, mesmo que parece tudo não andar, irmãos. É o maior desafio, continuar crendo e temendo ao Senhor, quando muitas vezes o que nós temos é o silêncio, mas você permanece, você continua crendo, você continua crendo que o Senhor é bom. O maior desafio muitas vezes, irmãos, por quê, irmãos? A vitória vai chegar para mim e para você, é certa. O domingo chega, irmãos, talvez não da sua maneira ou da minha maneira, mas o domingo chega e a vitória é certa, porque como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Se Deus é por você, como sair dessa situação derrotado? Deus é por você e mais, o Senhor vive em você por meio do Espírito Santo, irmãos. Mas o fato é, irmãos, que Jesus, Ele morreu. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, acompanhe comigo na sua Bíblia, versículo 50. Mateus, capítulo 27, versículo 50, irmãos. A Bíblia vai dizer, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Jesus, depois de ter submetido ao Pai, depois de ter sido torturado, foi crucificado, irmãos, e aqui ele morre. Jesus não desmaiou, Jesus não estava dormindo aqui, não fingiu. Jesus morreu e foi sepultado. Pula comigo para o versículo 27. Desculpa, versículo 57 de Mateus 27. Um pouco mais à frente. 57, o texto vai dizer, ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José,
que era também discípulo de Jesus. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu no lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, e, rolando uma pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Jesus aqui sepultado, irmãos, é uma realidade. O seu Senhor foi torturado, foi morto e foi sepultado. E como eu disse no sábado, alguns foram lá para segurar. Olha, esse homem continua aqui no túmulo. Ele está lá, está guardado ali, irmãos. Será que era o fim? Será que aquilo que eles queriam tanto fazer, matar Jesus, eles conseguiram? Lograram êxito, irmão. Será que era o final? O final da esperança de muitos daqueles que seguiam, criam em Jesus como Filho de Deus. Como pode aquele que viveu conosco, fez tantos milagres, morto agora? Como pode aquele que criamos que era o Filho de Deus, que era o Messias, morto agora? O túmulo está lá. Será que era o final, irmãos? Parecia o fim, até que versículo 1 do capítulo 28, irmãos. Versículo 1 do capítulo 28. Passa comigo na sua Bíblia. Passado o sábado, passado o dia de silêncio, passado muitas vezes o dia ali de desesperança para muitos, o texto vai dizer: no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto desse anjo era como um relâmpago, e sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, essas mulheres que acompanharam Jesus, essas mulheres que estavam crendo em Jesus, essas mulheres que desfrutaram de Jesus, essas mulheres que por algum momento ficaram sem esperanças, o anjo se dirigiu a essas mulheres e disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Em outras palavras, não chore, porque o versículo 6 diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Continue crendo, continue com a esperança. O que vocês viram não foi um sonho, o que vocês viram e desfrutaram, não, foi uma realidade. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, é aquele que havia sido prometido e ele ressuscitou. Irmãos, essa não é apenas uma frase bonita, não é, irmãos? Isso para nós que temos fé em Cristo, para nós é esperança, porque Ele vive, porque Ele viveu e Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Podemos crer, irmãos, não está nada perdido. Irmãos, e a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, 1 Pedro, irmãos, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, do 3 ao 5. O apóstolo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai, o seu Pai celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo também. Por quê? O texto diz que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Irmãos, não viva aqui sem esperança, não viva. Não viva aqui achando que você é só mais um no mundo, não viva. Porque você tem um Pai celestial e o que Ele fez? Nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha o que te espera, olha o que me espera. Na verdade, olha o que você já tem e olha o que eu já tenho. Versículo 4, para uma herança que não pode ser destruída,
para uma herança que não fica manchada, para uma herança que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Tem uma herança reservada no céu para mim, tem uma herança reservada no céu para você, irmãos. Para você está reservado. Que são guardados pelo poder de Deus. Você é guardado pelo poder de Deus. Você não está guardado na sua força, você não está guardado na sua capacidade, você não está guardado, você não tem a sua herança nos céus reservada porque você é muito bom. Ao contrário, porque teve alguém que foi bom e continua sendo bom e morreu em nosso lugar, Jesus. Você não está guardado, não tem uma herança que te espera, porque você fez uma prova e passou, não. Mediante a fé no seu Senhor e Salvador. Está reservado, irmãos. Herança para mim, herança para você, você está guardado. Nessa vida, irmãos, nós podemos perder muitas coisas, de fato nós perdemos. Perdemos casas, perdemos dinheiro, perdemos emprego, perdemos filhos, perdemos tudo. Mas tem algo que você nunca perderá, é a sua herança que está guardada nos céus. Irmão, nunca perderá, irmãos. Tudo nessa vida pode passar, tudo. Nós experimentamos isso, irmãos. Temos algo hoje, amanhã não temos mais. Nessa vida aqui. Desfrutamos de algo hoje, amanhã não desfrutamos mais. Ou temos algo, não temos hoje, amanhã temos, irmãos. Muita coisa passageira nessa terra, transitório. Mas a sua herança no céu jamais passará, está guardada. Viva aqui com essa expectativa, porque já é seu, já pertence a você. Por meio de Jesus Cristo, irmãos. Há um lugar que te aguarda, irmãos, e não é aqui. Não se apegue de forma demasiada aqui. Há um lugar que te aguarda e o seu lar final não é aqui. É chamado de novo céu e nova terra. Lá, irmãos, é o seu lar final. E nós podemos ter certeza disso porque Jesus ressuscitou e venceu a morte. Nós podemos ter certeza que nós estamos aqui de passagem porque o nosso Senhor, Ele ressuscitou e venceu a morte. Ele venceu, irmãos. A nossa esperança, por causa disso, não é somente na vida eterna. Mas também nós temos esperança nele aqui. E nele hoje, porque ele está vivo aqui. E ele continua restaurando vidas aqui. Ele continua transformando situações aqui. Ele continua renovando vidas aqui. Ele continua reestruturando pessoas aqui, consolando pessoas aqui. Porque ele vive, você pode crer não somente na eternidade, mas pode crer hoje. Que ele age hoje, ele faz milagres hoje, ele transforma situações hoje, porque ele vive. Olha só, irmãos. A sua herança está guardada nos céus. Mas não vive somente pensando lá. Você pode viver e desfrutar de Jesus aqui hoje, irmãos. Ele está aqui, na verdade está aqui hoje. Caminhando aqui nessa igreja. Ele vive, ele ressuscitou, irmãos. O apóstolo Paulo fala que ele vive em você por meio do Espírito dele. Ele vive em você, ele está aqui. Desfrute dele hoje porque ele vive. Desfrute dele hoje, irmãos, porque ele vive. Por isso que nós podemos viver aqui. E mesmo em meio a tantas crises. Por isso que nós podemos viver aqui em meio a tantas preocupações, a tantas dificuldades, nós podemos viver aqui como o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque ele vive. Vive e reina, irmãos. Posso passar dificuldade, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá, porque ele vive, ele está comigo renovando as minhas forças. Ele vive, irmãos, ele vive e reina. Ele vive e reina. Ele é o soberano dos reis da terra, segundo o Apocalipse, irmãos. O soberano. Tem tantas autoridades nesse mundo, tantos reis já passaram, mas o seu Senhor, aquele que se entregou voluntariamente por mim e por você, Ele é o soberano dos reis da terra. Aquele que governa o universo, que está atento ao meu clamor e ao seu clamor. Ele vive. Como nós estamos vivendo aqui, irmãos? Como nós estamos passando os nossos dias aqui, sabendo que o nosso Senhor está vivo, sabendo que o túmulo está vazio, sabendo que tem alguém, irmãos, que governa o universo, está no trono. E as nossas petições, irmãos, não passam distante dos ouvidos do seu Senhor, do seu Salvador, não passam. Em Mateus 28, irmãos, o texto vai dizer, versículo 6, como eu disse, Ele não está aqui,
ressuscitou como tinha dito. A ressurreição, irmãos, não foi apenas um milagre. Foi, de alguma forma, a confirmação de que a obra de Cristo ela foi completa. Foi a prova de que o sacrifício foi aceito. Foi a prova, a ressurreição de Jesus, prova que o pecado de fato foi vencido. A ressurreição de Jesus mostra pra gente que a morte, irmãos, ela foi derrotada. A morte não é o meu fim, a morte não é o seu fim, ela foi derrotada. Foi derrotada, irmão. Irmãos, olha o poder desse dia que nós celebramos hoje, da ressurreição, olha o poder. Olha o poder, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Paulo vai afirmar, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Acompanhe comigo. E se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, e se Cristo não ressuscitou, essa questão de ressurreição é mentira. Paulo aqui estava combatendo alguns falsos mestres que estavam ensinando que não existe ressurreição. Paulo fala, então se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Vocês ainda permanecem no pecado de vocês. E ainda mais. Se Cristo não ressuscitou, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, vocês que estão aqui estão perdidos. Seus pecados não foram perdoados. E aqueles que morreram já, crendo que Cristo ressuscitou, estão igualmente perdidos. E ele continua falando no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes desse mundo. Se não há ressurreição, se Cristo viveu aqui, mas morreu e não ressuscitou, somos mais infelizes, não tem esperança para nós. Se não existe ressurreição do corpo, se eu só vivo aqui e depois não tem vida após a morte, com o corpo glorificado, acabou minha vida. Minha esperança só está aqui. Então vou produzir aqui, vou viver aqui, vou fazer tudo para desfrutar do mundo aqui. Mas se Cristo não ressuscitou, fala comigo, mas, versículo 20, de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados. Todos nós, irmãos. Porque Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. Existem algumas verdades, irmãos, que a ressurreição revela. Vou passar rapidamente com vocês. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. Prova ou mostra pra gente que a ressurreição revela que Jesus é quem disse ser de fato. Romanos 1,4 diz, ele foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1,4. Jesus disse que era Filho de Deus, de fato era. O que a ressurreição de Jesus mostra para nós também, como eu disse, mostra para nós, irmãos, que a morte ela foi vencida. A morte foi vencida. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Olha comigo. Hebreus 2:14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Cristo destruiu, entenda isso, irmão, destruiu o poder da morte. Entende isso, irmão? A morte continua existindo. Nós iremos morrer. Se Jesus não voltar antes, todos nós passaremos pela morte. Mas a morte, irmãos, para aquele que crê em Cristo, e para aquele que não crê também, mas o destino é outro, mas é outro assunto. Para aquele que crê em Cristo, irmãos, a morte não é o fim.
Não acaba para aquele que crê. Quem crê em Jesus aqui, irmão? Deixa eu... Ó, uns vão morrer daqui a 10 anos, outros a 20, outros a 50, 100. Não sei, só Deus sabe. Mas a morte para o crente, você que levantou a mão, é uma passagem. A morte para aquele que crê em Cristo, irmãos, é um bilhete para você olhar. Agora eu estou indo de fato. Agora eu vou encontrar com meu Senhor e meu Salvador, vou ver Ele face a face. A morte, irmãos, é uma passagem, não acaba na morte. A nossa vida, irmãos, não acaba na morte, ela não é o fim. Cristo, ele se tornou homem, venceu a morte, morreu de verdade. E através da morte, venceu o diabo, tirando dele o poder de condenar e dominar pela morte. Não tem mais poder. Não tem mais poder de dominar pela morte. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Muita gente tem medo da morte, mas nós não temos não. Amém? Você não tem medo da morte, você que crê em Cristo não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. A morte é o encontro com o seu Senhor face a face. Não termina aqui a sua vida, não termina. Por isso que o apóstolo Paulo, diante dessa realidade, ele pode falar no versículo 55, 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, Paulo continua falando, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Continue vivendo aqui, trabalhando para o Senhor, temendo ao Senhor, vivendo para Ele, porque você vai morrer, vai, mas a morte não é o fim. A morte é uma passagem para a morada eterna, para o novo céu e nova terra. A morte, irmãos, é uma passagem para desfrutar do Senhor completamente, de maneira plena. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, irmãos. A morte, irmãos, não é a vitória do diabo, ela para o crente é o caminho para a morada eterna com Cristo. Com Cristo. Com Cristo, irmãos. Nós estudamos aqui em Apocalipse. Tantas vezes no decorrer da história, o diabo tentou impedir Jesus. Tentou impedir Jesus, irmãos. Mas ele veio, ele viveu, irmãos. Ele morreu, o diabo falou, agora acabou, agora eu venci. Mas ele ao terceiro dia ressuscitou. O diabo entrou em Judas, vendeu Jesus, querendo entregar o Cristo. Agora acabou. Mal sabendo ele que ao terceiro dia ele ressuscitaria, nos daria esperança. Sua vida é uma vida de esperança, porque Ele vive, A ressurreição prova isso. A ressurreição também prova que o pecado ele foi vencido. Colossenses capítulo 2, 13 e 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Entendem isso, irmãos? O texto não diz aí, perdoando alguns dos seus pecados, perdoando os seus pecadinhos. Não, irmãos. O texto diz, quando vocês estavam mortos nos seus pecados, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados e cravando-os na cruz. Cravou seus pecados na cruz para você que crê em Cristo. Não interessa a sua vida no passado, não importa o que você fez, dos seus erros, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, o perdão dele é completo, o perdão dele é definitivo, o perdão dele é total, irmão, total.
E por quê? Nós podemos ter esperança porque Ele ressuscitou. O salmista no Salmo 103, versículo 12, ele diz, quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Confessou Jesus, irmãos, como seu Senhor e Salvador, não há mais culpa, não há mais condenação, você é livre, você é livre. Estávamos espiritualmente mortos, mas Deus nos deu vida com Cristo, perdoando os nossos pecados, cravando os nossos pecados na cruz. Ressurreição de Jesus prova para nós também que existe vida eterna, irmãos. Como eu disse, a sua vida não acaba aqui. Não acaba aqui. João, capítulo 11, versículo 25. Jesus mesmo declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, morrerá para sempre. É isso que o texto diz? Ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, irmãos. A ressurreição garante que a história não termina aqui. Existe eternidade, existe vida após a morte. Sim, existe. Nós cremos nisso, por isso nós cremos no amanhã, de novo, como diz a canção. Nós cremos nisso. Isso muda, irmãos, a forma como vivemos aqui. Quem tem esperança eterna, irmãos, vive aqui, não estou aqui para passar o tempo. Vou trabalhar somente para pagar a conta. Vou acordar porque se não acordar, não, irmãos. Você vive com um propósito, porque você não vai acabar aqui, você vai continuar vivendo. Vive com propósito. Porque mesmo que você morra, você viverá e viverá eternamente. Os meus relacionamentos, eles mudaram. A forma que eu trabalho muda. As minhas ligações, as minhas associações, elas mudam com propósito, porque há uma vida após essa. E nós vivemos aqui fazendo tantas coisas, cumprindo tantas funções, mas com a mente nas coisas que são do alto, porque a minha vida não acaba aqui. Isso que a ressurreição prova, irmãos, que tem vida após essa, mas também que existe vida nova aqui. Você que crê em Cristo, você desfruta de uma vida nova aqui. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Você que crê em Cristo, não é que você melhorou. Você foi transformado. Entenda isso aqui, irmãos. Você que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, você se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura, irmãos. A velha identidade passou, a condenação passou, o domínio que o pecado exercia sobre a sua vida passou, irmãos. A culpa não tem mais, você não é mais separado de Deus, não é. Creu em Cristo, você é uma nova criatura, você tem uma mente nova, você tem um novo coração, você tem uma direção de vida, você tem uma nova sensibilidade espiritual. Creu em Cristo, é uma nova criatura. Acabou, irmão. Outra visão de mundo, outra visão de mundo. Por isso que visamos a eternidade, mas você é uma nova criatura hoje. Você tem novos hábitos hoje, porque você vive segundo o poder de Jesus que opera em você. Tudo mudou. Tudo mudou, irmãos. Tudo mudou porque Cristo habita em você, irmãos. Nova esperança, novo destino. Irmãos, nova relação com Deus. Irmão, quando você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua relação com Deus mudou. Após a sua conversão, irmãos, você se relaciona com Deus de uma maneira diferente, sim ou não, irmão? Pode ser que você até crie em Deus antes, como todo mundo crê em Deus. Somente pouca porcentagem aí da população mundial não crê em Deus. Você crê em Deus do seu jeito, mas após a conversão, irmãos, você descobriu, na verdade, veio uma iluminação através do Espírito Santo, irmãos, que você tem livre acesso ao Criador dos céus e da terra, que você pode relacionar com esse Deus e chamar Ele de Pai Celestial e desfrutar dele diariamente, irmãos. Mudou, a sua relação com Deus mudou. E tudo isso porque alguém morreu, nos dando livre acesso a esse Pai Celestial. E ressuscitou ao terceiro dia. Eu queria ver mais 4 verdades com vocês aqui, que eu termino. Primeiro, irmãos, a ressurreição revela, irmãos, que a pedra que foi removida, irmãos,
veio para também revelar o milagre. A pedra foi removida, irmãos, para revelar, para dizer ao mundo que de fato ele vive e reina. Mateus 28:2, o texto diz: eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Escute isso aqui, irmãos. A pedra não foi removida para que Cristo saísse, amém, irmãos? Deus não está limitado no tempo, na parede, irmãos. Deus é Espírito. Não está limitado, irmãos. A pedra não foi removida para Jesus sair daí agora, não, ele tem poder, irmãos. A pedra foi removida para que todos nós pudéssemos ver, em outras palavras, pudéssemos entrar e ver, irmãos, que o túmulo estava vazio, para revelar ao mundo que aquele que eles crucificaram, cuspiram, rejeitaram, ele ressuscitou. Por isso que a pedra foi removida, para mostrar para todos, como o Adriano falou aqui, ó, ele é rei, ele é Senhor, para que todos saibam que aqueles que você está crucificando, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Irmãos, a ressurreição também revela para nós que a morte não tem a última palavra, como eu disse. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, diz o texto: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está? A cruz para muitos, irmãos, parecia o fim. O túmulo para muitos, ele parecia definitivo, irmãos. Mas Deus já tinha um novo capítulo. E muitas vezes, assim na nossa vida, você está aqui, irmãos, muitas vezes crendo, minha vida acabou. Essa situação não tem mais esperança. Já empreguei todo o meu conhecimento, todo o meu esforço, irmãos. Mas Deus age assim também. Quando para muitos já acabou, quando até para você muitas vezes não tem mais esperança, Deus continua transformando histórias hoje, continua transformando vidas hoje, continua. Olha o que Ele fez, irmão, aos olhos do mundo. Ele tem poder para fazer na sua vida, transformando situações hoje também, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus continua atuando, continua atuando. Quem que é habitado pelo Espírito Santo de Deus? Deixa eu ver aqui. Romanos 8:11 vai dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo vivificará também o vosso corpo mortal. Esse poder, irmãos, não ficou no passado, ele continua agindo hoje e continuará agindo, nos levando para a eternidade com Ele. E no último dia transformando o nosso corpo, um corpo de glória, um corpo glorificado. Esse poder, irmãos, que ressuscitou Cristo, ele atua em você, hoje, capacitando para não ceder à tentação. Ele dá vida espiritual agora. Esse poder que ressuscitou Cristo, ele te sustenta nas suas fraquezas hoje. Faz isso hoje, irmãos, hoje. E esse poder ressuscitará o seu corpo no último dia. No último dia, porque Jesus ressuscitou, irmãos. A ressurreição, irmãos, ela é a nossa esperança futura. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A morte foi vencida, irmãos. O pecado foi pago. A esperança, irmãos, nasceu de fato na ressurreição, e a nova vida para nós começou quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Começou ali. Nova vida, irmãos. Nova vida. A ressurreição, irmãos, também aponta para nós esse caminho que ainda virá. A ressurreição aponta para nós um dia em que tudo será restaurado, tudo. A ressurreição de Jesus aponta para nós, irmãos, para um dia que não haverá mais dor, não haverá mais choro. A ressurreição de Jesus aponta para nós, para um dia que não haverá mais morte. A ressurreição de Jesus aponta para nós,
O dia que o corpo que hoje está cansado muitas vezes, às vezes você chegou aqui já cansado. Hoje, domingo. Mas a ressurreição de Jesus aponta para nós um dia que o corpo cansado ele será transformado e não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais fadiga. Porque Jesus ressuscitou. E por isso nós temos esperança. Amém, irmãos? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Vou pedir o Gabriel para distribuir os elementos da ceia. Enquanto Gabriel distribui com a Regina, o louvor vai louvar aqui com mais uma canção. Não fica lá